Alô, amigos e amigas, vocês estão sintonizados no programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar a economia do Mercosul e seus novos desafios. Mais de 2 décadas após o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, o bloco segue seu caminho em busca de consolidação e também de superação de entraves que surgem a miúdo em razão do desenvolvimento desigual, combinado e assimétrico das economias dos países membros. A crise mundial abriu uma oportunidade rara para o Mercosul, para atuar com mais protagonismo em esfera regional e internacional. Mas para isso é preciso que estabeleça as alianças estratégicas adequadas para aproveitar os espaços deixados pela crise que persiste nos países capitalistas centrais. Para nos falar dos novos desafios do Mercosul, das medidas que ainda necessitaria ser adotadas para afirmar-se como um bloco mais competitivo regionalmente e mais competitivo internacionalmente, o Agenda Econômica tem hoje como convidada a senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Beto. Obrigada, Floriano. É sempre um prazer poder conversar sobre temas muito relevantes para o país. Mas veja que curiosa coincidência que quando você abre o programa, lembrando que há 2 décadas se celebrava o Tratado de Assunção. Assunção porque foi celebrado este tratado na capital do Paraguai, que o nome é Assunção. 20 anos depois, Assunção e o Paraguai fora do Mercosul por uma decisão política, eu diria, quase monocrática dos países membros que retiraram o Paraguai por conta de uma decisão soberana interna do país, do Congresso paraguaio, de ter feito um afastamento do presidente Fernando Lugo num processo de impeachment que não houve nenhum questionamento nos organismos internacionais dentro da região latino-americana. Então, veja, é uma curiosidade que deve ser examinada. Neste momento, o Paraguai está em eleições, processo eleitoral. A Venezuela acabou seu processo, mostrando aí uma divisão da sociedade venezuelana após a morte do Hugo Chávez. E nós estamos convivendo com uma situação que eu diria muito mais política, mas essa situação política dentro do Mercosul impactando na economia. São as intervenções no campo, por exemplo, da Argentina, que estão preocupando aí os investidores, e esse Estado forte demais, uma intervenção demais, não só na economia, mas, por exemplo, nos veículos de comunicação, acaba tendo um impacto sobre, digamos, a visão que os países fora do Mercosul têm sobre a região. Eu não penso que seja um momento muito bom para o Mercosul, que já vinha, digamos, sofrendo percalços por conta do caso, por exemplo, os maiores parceiros do Mercosul são Brasil e Argentina. O comércio bilateral vem sofrendo, Beto, vocês têm acompanhado uma série de restrições que o governo argentino vem fazendo sob argumento de proteger a sua indústria. É legítimo que o governo faça isso na Argentina, só que ela substitui a presença brasileira pela presença chinesa dentro da Argentina, com produtos que ela importa da China, substituindo o Brasil. Eu lhe pergunto, isso é solidariedade regional dentro do bloco do Mercosul? Não, eu não entendo que seja uma solidariedade. Então, eu penso que todo esse clima que foi criado com essas intervenções muito duras sobre a economia, as restrições ao Brasil, a gente sabe que o Ministério da Indústria e Comércio, o MEDIC, com o ministro Fernando Pimentel, vem fazendo um trabalho, assim, eu diria, de formiguinha por baixo dos panos para não ampliar, digamos, o contencioso, tirando da área econômica, comercial, para a área política. Seria aí o pior dos mundos. Mas com esse trabalho a gente tem conseguido superar aquelas barreiras da exigência da licença prévia, das importações, que no fundo o que era? Uma forma de fazer protecionismo usando mecanismos já superados e o Brasil tentando vencer essa barreira. O meu estado, o Rio Grande do Sul, Beto, Floriano, é o estado que mais sofre porque nós estamos do lado da Argentina. Então, realmente é uma situação bastante complicada, porque a Argentina está levando as indústrias do meu estado
para a Argentina, que são as indústrias que vendiam as máquinas agrícolas que iam para a Argentina. E lá, vendidas a um preço muito menor do que o preço que o agricultor brasileiro paga. Senadora, vamos, então, já que são tantos dilemas... Enfoques, né, Beto? Vamos começar por uma avaliação aqui de geopolítica internacional, porque quando estourou a crise financeira nos Estados Unidos, que depois se alastrou pela Europa e permanece até hoje, muitos economistas chamaram a atenção para uma oportunidade de ouro que se abria para o Mercosul, desde que ele soubesse, de fato, aproveitar. Mas, em razão de certas situações que as economias dos países do bloco estavam tendo naquele momento, naquele período, positivo, uma situação positiva, essa oportunidade de ouro, chamada assim, né, na sua visão, foi ou não foi adequadamente aproveitada? Bom, o Brasil foi, sob o comando do governo Lula, ele teve a sabedoria de, naquele momento, fazer uma desoneração de tributos para ativar o mercado interno. O que atrai o investidor estrangeiro em relação ao Brasil? O seu gigantesco mercado interno. Não é os nossos belos olhos e saber que o Brasil é um país que Deus é brasileiro. Não, é porque temos um mercado e nós estamos vivendo numa economia de mercado. Tem um mercado gigantesco e com um poder aquisitivo apreciável. Isso também é um ganho que desde a estabilização econômica com o Plano Real foi mantido, e aí está a sabedoria do presidente Lula de ter colocado no Banco Central uma autoridade que vinha de um campo oposto à pregação do PT, que foi o Henrique Meirelles, um deputado que tinha sido eleito pelo PSDB em Goiás e que vinha da presidência de um banco americano, o Banco de Boston. Então, a coragem, e eu muitas vezes falei isso em palestras, do presidente Lula, foi exatamente essa. E a longevidade do Henrique Meirelles no Banco Central provou e deu, eu diria assim, um aval de confiança de que o Lula não quebraria contratos. Então, essa foi, digamos, eu diria assim, o eixo principal do governo Entedado. Eu também, Beto, fui uma das críticas como jornalista, porque não estava no Senado ainda, do PROER, que foi aquele socorro dado aos bancos, na verdade, um processo de arranjo do sistema financeiro brasileiro, que é um dos mais modernos do mundo, em automação, em todas as áreas. E aquele momento se viu mais tarde, com a crise que aconteceu nos Estados Unidos, em 2008, 2009, que o Brasil teve também a sabedoria de ter se antecipado. Aí foi no governo anterior de Fernando Henrique Cardoso. Na década de 90. Exato, nos anos 90. Ter se antecipado a um problema que surgiria depois. Não sei se foi, digamos, a capacidade de vislumbrar a ocorrência dessa crise financeira, mas o fato é que o Brasil estava preparado, seus bancos estavam preparados. Hoje eu estava ouvindo uma declaração de um embaixador sobre a situação de Chipre. A situação financeira desses países e toda a Europa, a Espanha, Portugal, a Grécia, a Itália, essas economias fortes que estavam numa situação, digamos, confortável, estão numa situação financeira extremamente delicada. Com a grande diferença é que aqui no Brasil a gente tem um Banco do Brasil e a Caixa Econômica. É verdade. E isso ajuda também, claro. E eu defendo que continuem existindo instrumentos de Estado financeiros fortes. O que não pode é um banco concorrer livremente no mercado e estar, digamos, fazendo algumas coisas que só o Estado, acionista majoritário, pode dar a proteção a essa instituição. E também não pode ser usado politicamente, ele tem que ser usado do ponto de vista da sua finalidade. Pelo mérito, né? Ser um operador para ajudar o desenvolvimento econômico e social do país. Então, quando ele estiver com essa função específica, não politizado, não partidarizado, estará cumprindo com o seu dever. Então, é nesse aspecto que eu penso que o Brasil venceu essas etapas, Beto, com muita capacidade. E o Mercosul, no conjunto, alguns países sofreram mais, não tiveram a mesma rapidez que o Brasil teve no sentido do ajuste da economia interna para enfrentar, passou. Agora vem uma outra crise, mas agora nós pegamos numa situação mais frágil. E cada vez que a crise vem na Europa, porque a Europa é uma consumidora dos nossos produtos. E aí o Mercosul sofre mais ainda. Por quê?
Porque o acordo comercial Mercosul-União Europeia, que vem desde que começou o Mercosul há 20 anos, o que acontece? A Europa se torna mais protecionista do que ela já é. Exatamente porque para proteger os seus produtores rurais. Então, aí, essa dificuldade aumenta nessa hora. Senadora, na sua fala inicial, a senhora colocou uma série de questões importantes, mas, na minha perspectiva, eu talvez apontaria a questão com a China como prioridade, se não a prioridade 0, a prioridade 1, nessa relação aqui regional. Porque a China vem mudando padrões no mundo inteiro, no comércio internacional, em relações diplomáticas, em se tornar um novo ator, ameaçando essa hegemonia dos Estados Unidos e colocando para nós um sistema, se não bipolar, multipolar, enfim. E essa relação com a Argentina, como a senhora disse, complicada, e o mercado, os produtos chineses tomando cada vez mais espaço lá na Argentina, a senhora acha que decorre só do ponto de vista, só por uma questão argentina, ou nós temos uma meia-culpa a fazer também? A gente deveria estar olhando para nós mesmos e nos perguntando o que a gente pode fazer para baixar os nossos custos, para melhorar a nossa infraestrutura, para criar um sistema tributário mais racional aqui no Brasil, que dê agilidade, que dê segurança aos investidores, às empresas. Quer dizer, se os argentinos estão comprando e substituindo produtos brasileiros por chineses, algum motivo, aos olhos deles, deve ter, né? Floriano, você fez a pergunta e já deu a resposta. O bom jornalista é esse, já faz e já mata, né, a bola no peito. Eu apenas acrescentaria o seguinte, de fato nós estamos vivendo hoje não um problema de produtividade. O setor produtivo brasileiro é altamente produtivo. Veja no setor rural, na área da agricultura, nós temos uma produtividade que hoje está nivelada aos maiores países, os países mais avançados do mundo. Soja nos Estados Unidos, por exemplo. Nossa produtividade em muitas regiões é maior que a dos Estados Unidos. E isso é crucial. Isso aí nós devemos à coragem dos agricultores e a uma grande empresa, Embrapa, que trabalhou intensamente na melhoria genética e tudo. Mas nós não fizemos o dever de casa. E hoje nós estamos perdendo competitividade, não produtividade, competitividade, porque nós temos uma logística absolutamente ineficiente. Não temos portos, estamos discutindo a questão do sistema portuário, uma medida provisória polêmica aqui na casa. Nós não temos um modal de transporte com uma boa diversificação, porque nós estamos hoje concentrados em 80%, 90% em rodovia. E você, então, com a mesma rodovia, de um asfalto de pouca espessura, com caminhões bitrens, treminhões, tá? O que é? É um caminhão com 3 cargas, tá? Significa que o nosso asfalto tem uma durabilidade muito menor. Nós não temos fiscalização das nossas estradas, nós não temos estrada, porque elas já não temos armazenagem. Então, nós temos um acúmulo de déficit na área da logística que vai tirando competitividade. Hoje, para você transportar uma tonelada de soja no Brasil, você paga o equivalente a $80. Nos Estados Unidos, você paga $10, $12. Então, você perde competitividade. E o que é isso? Isso é quando você vê esse custo jogado no transporte, que é o escoamento. Você está tirando esse dinheiro do bolso do agricultor. Então, aquilo que você poderia gerar em maior produção, do Brasil produzir mais, fazer maior valor agregado, você está jogando na intermediação e na nossa deficiência pela infraestrutura. Então, o que a China está mostrando para os brasileiros, é claro que nós não podemos esquecer que enquanto nós temos uma legislação trabalhista que protege o trabalhador, nós temos 44 horas semanais, nós temos férias de 30 dias, nós temos um abono de férias de 30%, nós temos 40% de indenização. Na China, as férias são de 10 dias, somadas os feriados, os 10 dias computados os feriados. Então,
a legislação trabalhista, que tem um peso sobre a produção brasileira, comparada à China, é uma coisa que você tem que olhar bem isso. Jamais nós poderemos usar o que a China usa. Seria um retrocesso muito grande, mas isso pesa no resultado final. Então, por isso, o preço de um produto chinês e o mesmo produto no Brasil, ele vai sair 10, 15 vezes mais aqui no Brasil, porque os nossos custos, pela ineficiência da logística, pelos custos que nós temos das obrigações sociais e pela legislação que nós temos e pela carga tributária, ele vai sair muito maior. E por isso as empresas brasileiras estão indo produzir na China. Senador, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que ocupou o cargo de alto representante do Mercosul, renunciou ao cargo, ele dizia que há uma insuficiente compreensão sobre o papel dos dois países fundamentais do bloco, Brasil e Argentina. E isso se reflete em dois elementos que ele aponta como fraqueza. Falta de uma decisão de fortalecer a Secretaria do Bloco. Não há profissionalização da burocracia do bloco. Segundo, uma relutância em fortalecer o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM. Como é que a senhora avalia esse diagnóstico? Ele tem toda a razão, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, e talvez frustrado pela ineficiência desse establishment no seu funcionamento, nos seus resultados, na sua efetividade, ele tenha saído dessa missão tão importante. Mas nós precisamos, mesmo o Parlamento do Mercosul, que seria um foro político das discussões bilaterais ou multilaterais dentro do bloco, não se reuniu uma vez em 2012 e neste ano nenhuma reunião. É claro que o caso do Paraguai acabou refletindo, mas a Argentina, eu diria, tirou o time de campo, né? Para usar um termo esportivo. Tirou o time de campo. Quando íamos discutir, não tinha quórum para fazer deliberações relevantes. Então, até esse foro, não só o FOSEM, que é um instrumento fantástico para fazer os investimentos, para ajudar a áreas prioritárias na região de integração. Infraestrutura, tudo, saneamento, tudo. Poderíamos operar aí com muita... E trazer mais aporte de recursos para este fundo. E acabamos não usando esse instrumento, que é extremamente integrador também para esses trabalhos. Estamos discutindo uma ponte da Argentina, a terceira ponte com a Argentina, e isso não sai do papel nunca. É uma licitação internacional ali para uma outra ponte lá que nós temos que fazer com o Rio Grande do Sul, que é muito importante. Então, é uma pena que esses mecanismos de integração, como referido muito bem pelo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, não estejam funcionando, acontecendo, mas por falta de vontade política, porque os governos é que têm que, olha, vamos fazer, vamos determinar. Mas às vezes quando um faz ou um quer, se o outro não, se isso não for desejo das partes, não adianta. Muito bem. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar a criação de uma zona de livre comércio entre Mercosul e China e também a origem das barreiras que estão travando o funcionamento do comércio na região do Mercosul. Continue com a gente.